E agora nós vamos conversar com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Boa noite, senador. Bem, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso aqui também. A gente estava falando dos resultados aqui, senador. Aí no Recife, o senhor está aí no Recife, certo? Sim. A Marília Reis, ela chegou muito perto da disputa com o primo dela, o João Campos, né, do PSB, mas não foi vitoriosa. O senhor sempre foi um defensor da aliança entre PT e PSB e preferiria que o PT estivesse aliado ao PSB nessa eleição. Foi um erro ter um candidato próprio? Não, veja, na verdade a minha defesa de uma aliança do PT com o PSB sempre foi na preocupação do debate sobre 2022. Eu achava que era importante preservar esse diálogo para que em 2022 nós pudéssemos nos compor, dessa vez, inclusive, formalmente. Mas na medida em que o partido tomou a decisão de lançar a candidatura de Marília Reis, ela teve o meu apoio, não pude ter uma grande participação por conta da pandemia, mas nós apoiamos politicamente, ela fez uma grande campanha, demonstrou aí um espírito muito aguerrido, muito competente, talentosa, e, ao mesmo tempo, ela conseguiu dar uma demonstração de que o PT é uma força social viva, importante na cidade do Recife. E só não ganhou essa eleição porque, lamentavelmente, ela teve que enfrentar uma campanha muito rasteira, muito atrasada, baseada nos ataques ao PT, um antipetismo inaceitável, partindo de uma força do campo progressista, além de todo esse tipo de notícias falsas, a utilização do tema religioso, enfim. Eu diria que foi uma campanha que nada tem a ver com a campanha no campo da esquerda. Mas, mesmo assim, ela se foi muito bem, teve quase 45% dos votos, sem muita estrutura. A máquina também foi usada fortemente. Então, eu creio que o resultado que nós obtivemos aqui, ele foi bom, especialmente dentro de um cenário nacional onde nós tivemos um resultado ainda muito pulverizado, como aconteceu no primeiro turno, sem um grande ganhador, com uma derrota muito evidente do bolsonarismo no primeiro e no segundo turno, e um processo em que nós do PT temos que reconhecer que não fomos muito bem. Senador, eu queria então te fazer uma pergunta. O senhor falou que a sua defesa da candidatura do João Campos tinha em vista as eleições de 2022, quando o PT novamente vai tentar concorrer à presidência. Mas pelo discurso do senhor, o tom e as críticas que o PT sofreu ao longo dessa campanha impedem que haja uma parceria, uma chapa conjunta do PT com o PSB para 2022? Olha, do ponto de vista aqui nosso de Recife, nós temos que lembrar, inclusive, que nós estamos aí no momento disso tudo, não é? É óbvio que tudo pode mais à frente se rediscutir. Mas eu acredito que, do ponto de vista nosso aqui, é muito difícil essa recomposição, porque o PT foi o centro do ataque que foi feito, não é? Ao longo desse segundo turno. Acho que isso não era uma coisa necessária. Nossas principais lideranças nacionais foram atacadas também, não é? E um tipo de campanha que realmente não se coaduna com uma postura política de um campo de esquerda. Agora, obviamente que o PT nacional vai conduzir aí esses debates todos que vão acontecer para 2022, certamente irá ouvir a nossa opinião, mas o que eu fico pensando é que, se aqui nessa eleição o PSB nos tratou dessa maneira, talvez até eles não quisessem, não queiram ter uma aliança com o PT. Nós somos obrigados a pensar dessa maneira. Mas vamos deixar passar esse primeiro momento, não é? E, em seguida, nós vamos pensar com o PT nacional quais são os rumos. Mas eu creio que aqui,
em Recife, em Pernambuco, pelo menos no curto prazo, essa recomposição é muito difícil, eu acho. O senhor mencionou que a Marília Reis teve um desempenho bom aí, realmente ela chegou muito perto de ser eleita. Não é o que se viu, porém, em São Paulo, né? Uma cidade na qual o PT já teve prefeito mais de uma vez. O candidato do partido não chegou ao segundo turno, não chegou nem perto do segundo turno. Por que isso aconteceu? Bem, eu fui defensor desde o primeiro momento que o PT teria que ter uma política mais ampla de alianças. E, dada a própria força do PT, ele deveria ser o canal principal por onde essas alianças devessem ocorrer. No entanto, a estratégia que foi definida pelo partido foi a de reafirmar o PT, reafirmar o seu legado, não é fazer a defesa do presidente Lula, que todos nós temos que fazer, em detrimento da possibilidade de nós termos algumas alianças. Esse foi um aspecto, não é? Talvez São Paulo, o caminho de construção de uma unidade, mesmo que não fosse com o PT, nós poderíamos ter tido um bom resultado e o PT ter um protagonismo maior. Mas teve um outro detalhe. Eu tenho muitíssimo respeito pelo nosso companheiro Gilmar Tato. Ele foi um guerreiro nessa campanha, foi um lutador. Mas eu tenho muitas dúvidas se o perfil político dele se adaptava melhor a uma candidatura do PT nesse momento que nós estamos vivendo hoje. O resultado é que o Boulos terminou ocupando um espaço que tradicionalmente foi do PT. Mas eu acho que o resultado de São Paulo, ainda que o PT não tenha ido para o segundo turno, foi um resultado excelente e o Boulos é alguém que é parte de um projeto nosso. O que eu acho importante a partir de agora, como eu estou dizendo, nós estamos aqui no calor dos resultados, é preciso sentar e pensar com muita calma, muita tranquilidade, não é? Mas eu acho que o PT precisa avaliar, não é, esse papel. Eu acho que mais do que nunca o PT deve procurar ser esse elo entre os diversos segmentos da esquerda e ter a possibilidade de construir, em conjunto com esses partidos, uma aliança, uma chapa e uma candidatura que seja competitiva para 2022. Porque nessa avaliação apressada que nós estamos fazendo agora dos resultados, também não foi um bom resultado para a esquerda como um todo. E hoje nós temos no Brasil um governo, um presidente que tem uma base de sustentação bastante sólida, embora pequena, mas é muito sólida, o que lhe dá condições de pleitear a chegada ao segundo turno, não é? Nós temos um segmento de centro e centro-direita que, inegavelmente, se fortaleceu também, não é? E a esquerda, embora alguns tenham se fortalecido mais do que outros, ela, digamos assim, parece ser forte, unida. Se nós todos formos para um caminho, cada um vai ter o seu candidato, ou nós vamos ter mais de uma candidatura nesse campo, nós temos que analisar direitinho se esse é um bom caminho para que não corramos o risco de estarmos fora de uma disputa, né? Como eu estou dizendo, isso é uma avaliação apressada, é uma avaliação ainda no calor da apuração, mas eu creio que devemos pensar sobre isso. E, obviamente, que tudo isso vai ser avaliado, como foi a campanha em vários lugares, como se deu esse enfrentamento. Eu imaginava que uma disputa que tivesse dois partidos do campo da esquerda pela prefeitura, ela tenderia a ser uma disputa mais elevada, mas, infelizmente, lamentavelmente, não foi. Senador, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Queria que o senhor fizesse, na realidade, uma avaliação sobre o desempenho do PT nas eleições desse ano no país inteiro. Eu tenho aqui alguns números que eu queria trazer para o senhor, porque eu queria que o senhor desse um panorama de como é que o senhor entendeu esse desempenho do seu partido. Em número de prefeitos, por exemplo, em 2012,
o PT tinha 638, passou para 254 em 2016 e até o fim do primeiro turno tinha 178, elegeu 178 nesse ano. E o número de vereadores, o PT passou em 2012 de 5,2 mil para 2,8 mil em 2016 e terminou esse ano com 2,6 mil. E não elegeu nenhum prefeito de capital nesse ano. Como é que o senhor avalia isso? O PT ainda está em crise, o PT já superou a crise do antipetismo, bastante influenciado nas últimas eleições pelo impeachment e pela Operação Lava Jato, ou o senhor avalia que o PT tem que ainda estancar essa queda que ele vem sofrendo? Não, nós temos que analisar todos os dados, né? Se você também levar em consideração o número de votos conferidos ao PT, embora o número de prefeituras tenha diminuído, não é? Foi maior, não é? Mas isso não pode ser uma justificativa para tentar negar o inegável, negar os fatos, negar a realidade, não é? Esse processo de perdas do PT vem se acentuando de 2012, não é? E principalmente de 2014 para cá. Só para que você tenha uma ideia, por exemplo, no ano 2000 nós elegemos 6 prefeitos de capitais, em 2004 elegemos 9, em 2008 voltamos a eleger 6, 2012 4, em 2016 1 e agora nenhum. Quer dizer, por mais que as pessoas dentro do PT queiram fazer um discurso otimista, né, nós não podemos beirar o baluartismo ou a negação da realidade. Isso é um dado concreto. Precisamos analisar isso, né? Eu acho que em alguns lugares o antipetismo ainda funciona. Aqui em Recife, por exemplo, eu acho que não funcionou. O que pesou muito mais foi a máquina, foi a utilização de um discurso profundamente atrasado, falando de religião, enfim, essas coisas aí que nós estamos um pouco cansados, né? Mas eu creio que em outros lugares o antipetismo deve ter pesado, com toda certeza. O que eu espero, na verdade, é que o PT não haja como um avestruz. Ele precisa agora levantar a cabeça, olhar para frente e fazer um diagnóstico adequado, não é? Quanto mais nós permanecermos num auto-engano, pior a situação. Agora, obviamente, há muita coisa para se vivenciar, não é? Nós vamos, a partir de janeiro, viver um país onde a situação econômica, social e política deve se agravar. Esses próprios prefeitos que foram eleitos agora, eles não têm muito com o que se apegar para fazer boas gestões, isso também vai ser cobrado pela população. Agora, só acredito que a negação não será o melhor caminho para que o PT recupere o seu prestígio, a sua representatividade, o seu peso social. E acho que, acima de tudo, ele tem que pensar como segmento, como esquerda, não pode pensar unicamente como PT, como partido, até porque o Brasil, eu creio, não aguentaria mais 4 anos desse governo que aí está. Então, ou nós trabalhamos com a perspectiva de vencer o bolsonarismo, ou estaremos dando uma pequena contribuição para o Brasil, não a contribuição que nós temos condição de dar. Mas, como eu disse, eu estou fazendo essa avaliação no calor da divulgação dos resultados, né? Temos que pensar com calma, avaliar. Senador, caminhando já para o fim aqui da nossa entrevista, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: ainda que não se tenha tido um resultado, quer dizer, que Marília Reis não tenha ganhado no Recife, ela chegou muito perto disso, não é o que se viu em São Paulo, a gente conversou sobre isso. Há um deslocamento de força em direção ao Nordeste dentro do PT? Eu pergunto, quer dizer, nas próximas eleições para presidente, será que o candidato ideal seria um candidato do Nordeste? E aí, só fazendo
relatando uma curiosidade aqui. É importante para quem está nos assistindo saber que o senhor é de Pernambuco, mas é nascido em São Paulo, né? Então a pergunta fica um pouco mais confusa aí. Mas qual a sua avaliação sobre isso, por favor, já como última pergunta aqui da nossa conversa? Olha, eu acho que o PT tem que realmente compreender que o centro do poder, da força do partido, já vem se deslocando há algum tempo de São Paulo para outros estados, em particular para o Nordeste, não é? E essa realidade tem que ser levada em consideração. E eu não sei se isso deve se traduzir por uma candidatura de um nordestino. O próprio Haddad foi muito bem aqui no Nordeste, ele aqui não deixou de ter os votos que o PT teria com Lula ou com qualquer outro nome, ou com um candidato nordestino, mas eu acho que tudo isso nós precisamos avaliar num cenário mais amplo e com mais gente. Acho que se o PT insistir em estabelecer a sua estratégia, a sua tática, sem levar em consideração outros aliados, embora essa eleição tenha contribuído para afastamentos, não é? Ou nós trabalhamos para reconstruir isso, ou podemos, a esquerda toda, assistirmos aí uma disputa em 2022 em que nós estejamos alijados. É preciso que se pense exemplos como Bolívia, como Argentina, como outros, onde a esquerda vai tentando construir novos caminhos. Não estou dizendo que tem que ser igual a eles lá, a solução não tem que ser a mesma, mas alguma solução nós temos que ter, eu acho. Senador Humberto Costa, muito obrigado por essa entrevista aqui na live do Poder 360 nas eleições de 2020. Eu agradeço.